Claríssimo. É isso. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está em visita agora ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. O encontro estava marcado para a semana passada, acabou sendo adiado. É a primeira conversa entre eles desde o lançamento da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Ontem, o Tarcísio e o Carlos Bolsonaro trocaram elogios nas redes sociais. Meu querido, tal, eterno ministro. E o Tarcísio foi lá para ouvir do Bolsonaro que, né? A disputa vai ser do filho dele, não do Tarcísio. Mas o Tarcísio falou que não queria mesmo, né, o Reinaldo? Olha aqui, o Diego, eu recomendo a todos um filme de 1960, né? O Belo Antônio, o Belo Antônio, do Antônio Magnano, né? Com Marcello Mastroianni e a Cláudia Cardinale, uma beleza impossível. Ele também lindíssimo. E o Belo Antônio, querido, ele era um homem lindo, todas as mulheres, elegante, charmoso, sedutor. As mulheres todas eram loucas por ele, o marido ideal, né? E ele e a Cláudia Cardinale se casam, né? A Bárbara, no filme. Só que, deixa eu dizer deixa eu dizer de uma maneira elegante. Digamos que ele não gostava do jogo amoroso. O jogo amoroso era impossível para ele. Ele não gostava disso, né? Gostava de homem? Não gostava de nada. Ele era um poser, né? E aí dá errado um pouco, né? Vale a pena ver. O Tarcísio, eu já usei essa imagem em textos, né, aqui no UOL. O Tarcísio, durante um tempo, ele foi o Belo Antônio das elites brasileiras, né? Ungido por Bolsonaro, e foi. Ele fez carreira técnica no governo Dilma. Depois ele fez carreira política no governo Bolsonaro, que o levou para a infraestrutura, da infraestrutura para o governo de São Paulo. E pareceu, já fiz essa análise aqui várias vezes, e parecia as elites brasileiras, especialmente paulistas, mercado financeiro, depois empresariado, eis aí o nosso homem. Ele fala tudo que a gente gosta, quer ouvir, né? E não tem as coisas angulosas e desagradáveis do bolsonarismo, né? E durante um tempo foi tratado, inclusive na análise política, como se fosse um pré-presidente. Então a gente via o Lula em razão da inflação, etc., o governo, as crises, né? Aquela crise do fim de 2024, né? Com o dólar disparando e aquela coisa toda. Só que ele tinha que prestar satisfações ao bolsonarismo. E aí, em vez de construir um espaço autônomo de atuação, de maneira a levar adiante uma proposta da direita democrática, que foi engolida nesse processo, está tentando se reerguer, mas difícil, né? Ele resolveu que a melhor maneira dele ser candidato era jurando fidelidade absoluta à família Bolsonaro. Pensando, sendo assim, serei eu o herdeiro do bolsonarismo. Chegou o Flávio, o Eduardo, e disse, não, nós não vamos passar essa herança para você. Essa herança fica no âmbito da família. E aí o Tarcísio foi cometendo erros, né? E, em vez de criar esse espaço da autonomia, ele não criou. Ele ficou jurando fidelidade a Bolsonaro e o bolsonarismo não acreditava. Bom, mas então restava o quê? Ainda que fosse uma operação arriscada,
sem dúvida, restava tentar criar um espaço próprio. Afinal, com o governo de Estado na mão, incensado pelas elites brasileiras, por parte importante da imprensa, ele tinha esse espaço, mas ele não ocupou. Né? Ele fez ali o jogo dizendo, olha, se eu for bem fiel, serei eu. Né? No dia 7 de julho, escrevi aqui neste UOL dizendo, não será. Quem está me dizendo, até já brinquei, quem está me dizendo que não será, nem... Eu falo com políticos e tal, mas eu também tenho que filtrar o que eles me falam, né? Senão minha orelha vira um caos de ideias claras, como dizia um pensador contemporâneo do Marx, né? Aliás, na verdade, era o Marx que dizia sobre ele, né? Do La Salle. É um caos de ideias claras, né? Se você ouve todo mundo, você não consegue. Aí eu consultei a Mary Shelley, né? Que escreveu Frankenstein. Essa criatura é tendente a se revoltar contra o Criador, porque essa é uma fatalidade, e o Criador não vai deixar. Por uma razão simples, o Criador tem os votos e não abriu mão de tê-los. Né? Já disse aqui, se o Eduardo cometeu um monte de erros em relação a Trump, em relação a tudo que nós estamos vendo, nesse caso, ele leu o jogo correto. Se fosse o Tarcísio ia dilapidar aquilo que é o patrimônio da família, fazendo outras articulações. Não seria ele. Então, o Tarcísio teria como alternativa ou nem se lançar candidato, mas ele se lançou, nós sabemos, na prática, nos bastidores, conversando, ele era pré-candidato, né? Ele se lançou, mas não quis dar o passo da autonomia, né? E, portanto, essa candidatura desse modo não existia, nunca existiu. Era o que eu sustentava nesse texto do dia 7 de julho do ano passado. Né? Ele indo agora a Pudim, né? Se encontrando com o Bolsonaro para receber a ordem, que é uma ordem que ele vai receber, daquilo que já está definido, você é candidato ao governo de São Paulo, vai ajudar o Flávio, e ponto final, e o Tarcísio vai dizer, muito obrigado, é isso mesmo, é o que eu vou fazer. Né? E agora a gente vê outras articulações nascendo daí. Precisamos pensar se realmente prosperam. Né? Nós vamos falar em seguida de Kassab, Caiado, etc. Agora, o Tarcísio, para mim, sempre foi muito claro, né, que não havia espaço, que a fórmula que ele abraçou era uma fórmula impossível. Porque se é a da fidelidade absoluta, se é da não contestação sobre o que quer que seja, se é para subir em palanque para atacar ministro do Supremo, se é para subir em palanque defendendo a anistia e prometer em entrevista, como fez, que se eleito daria a graça para Bolsonaro, né? Se é para negar que houve tentativa de golpe, se é para referendar, se é para investir nas escolas militares, se é para falar uma linguagem de segurança pública que apela aos aspectos mais grotescos da truculência, se é para resistir à PEC da segurança pública, se é para apoiar aquela ideia grotesca do Guilherme Derrite, quando se tratou de criar um texto para combater as facções, e nós vimos ali, e a primeira coisa que se pensou foi tirar a Polícia Federal da investigação das facções, calcule você. Se é para fazer isso tudo, então, isso não é uma candidatura de centro-direita, como muitos quiseram. Isso não é uma candidatura do bolsonarismo moderado, essa cabeça de bacalhau que você encontra sempre no supermercado, não é isso? Você não vive cheio, sempre se vende a cabeça de bacalhau ali, não é? Não. Bacalhau tem cabeça, mas ninguém vê, né? Não no mercado. Não existe bolsonarismo moderado. Né? Agora, se era para ser um bolsonarista radical falando com o grande público,
acenando nos bastidores com bolsonarismo moderado. A família olhou e falou: opa, quem é esse aí? Não, se é para ser bolsonarismo mesmo, então essas coisas, bolsonarismo raiz, nós temos nomes. Um de nós. Não aceitamos nem o bolsonarismo civil da Michele, por casamento, que não é bolsonarista mesmo, tem que ter sangue. Né? E se, nos bastidores, ele flerta com críticas ao nosso modelo, busca até, atacava ministro do Supremo, mas ao mesmo tempo conversar, então não, então vai ser um de nós. Então o Tarcísio hoje na Papudinha é um malogro, né, escandaloso do ponto de vista das articulações da teoria política de uma estratégia desastrada, né? Daí que eu tenho associado ao Belo Antônio, né? Não exatamente pelas virtudes estéticas do governador, mas eu não estou criticando porque não seria eu a fazer, porque eu também não as tenho, a questão não é essa, mas fazendo aí por metáfora, né? As virtudes políticas que, na verdade, se mostraram até esse ponto inexistentes, né? Para esses propósitos, né? Porque escolheu o caminho errado. Né? Mas ele tem muito orgulho da sua fidelidade e não serei eu aqui a dizer, deveria ter sido infiel e tal. Né? Se atribui ao De Gaulle uma frase: o primeiro dever do estadista é a traição. Traição é quê? Traição a determinados compromissos se há imposições da realidade contra aqueles compromissos que o originaram. Né? A realidade mudou. Ele não soube perceber isso e vai disputar o governo de São Paulo. Enquanto